A história do Brasil, da urbanização brasileira é um pouco isso, né? A gente está acostumado a pensar a cidade como algo que primeiro chega à cidade, né? Você tem o loteamento, as ruas chegam, tem o esgoto, tem a água, a energia elétrica chega, aí depois que a gente vai para lá, vai mudar. Quando você pensa em boa parte da urbanização brasileira é o contrário, né? As pessoas vão, fazem o que dá para fazer e a cidade depois de algum jeito tem que acompanhar. Essas construções que nós estamos vendo aqui ao fundo, que estão muito próximas do reservatório, elas representam um perigo muito grande de contaminação, porque o esgoto que é gerado por essas construções sai direto dentro do reservatório. Imagens de satélites feitas nos últimos 40 anos em todo o território nacional pelo MAP Biomas revelam um país onde o crescimento urbano se dá de forma rápida e desordenada. Entre 1985 e 2024, as áreas urbanizadas das cidades cresceram 2,5 vezes. Hoje somam 4,5 milhões de hectares. Isso equivale em tamanho a um estado do Rio de Janeiro. Júlio, como vocês levantaram esses dados? Bom, o que a gente faz no MAP Biomas, a gente tem essa máquina do tempo, que são as imagens de satélite. Então a gente consegue olhar um longo período de tempo. Então a gente olha lá desde 1985 e ano a ano a gente vai construindo essas imagens de satélite e a gente ensina o computador a olhar para cada um desses quadradinhos, os pixels. Isso aqui é floresta, isso aqui é água, etc. Como a gente tem um mapa para cada ano, a gente consegue entender qual é a história de cada pedacinho desses mapas que a gente fez. Então o que era floresta, que virou pastagem em algum momento, essa pastagem depois de algum tempo acabou virando uma área urbanizada, a água que a gente consegue identificar na superfície, ela está aumentando, ela está diminuindo. Depois a gente identifica tudo que mudou ao longo do tempo na história de ocupação brasileira. As ocupações em áreas vulneráveis a enchentes aumentaram 145% nesse período. A soma dessas áreas equivale em tamanho a 8 vezes o município de São Paulo. 2/3 hoje de tudo que tem de área urbanizada no Brasil está no que a gente chama de até 3 metros verticalmente próximos de um rio, lago, oceano. Então você imagina que quando está muito próximo verticalmente, se caso tiver alguma cheia, alguma coisa, essas áreas vão ser atingidas muito rapidamente. Então a expansão nas cidades, especialmente no Brasil, que está concentrada nas regiões metropolitanas, ainda é um fenômeno, né? No Brasil metropolitano, concentra algumas das maiores metrópoles do mundo, todo mundo vai ocupar próximo ali. O que sobra são essas áreas menos valorizadas, vamos dizer. Estão associadas à fragilidade ambiental como muito próxima a rio, represas e lagos, ou estão numa declividade, né, numa encosta muito íngreme. E aí você tem uma parcela muito grande da população, enorme, da população brasileira, que é o que sobra para ocupar essas áreas, né? Um pouco da história da urbanização do Brasil é essa coisa da autoconstrução. E segundo o MAP Biomas, em todo o Brasil, a cidade mais vulnerável a enchentes é o Rio de Janeiro. Aproximadamente 40% das áreas urbanizadas do Rio de Janeiro são suscetíveis a enchentes e alagamentos. O Cidades e Soluções veio ao bairro do Rio que mais sofre com as chuvas. Bem-vindos a Santa Cruz, na zona oeste da cidade. Me disseram que aqui a água sobe com facilidade e alcança também a sua casa, é isso mesmo? Sim, verdade. Muito difícil. E quando chove, fico presa dentro de casa. A senhora já ouviu alguma história de pessoas que ficaram em muita dificuldade por aqui por conta da chuva? Sim, perde móveis, né? Perde tudo, os bens, né? Que é com dificuldade que as pessoas adquirem, né? E aí perdem os seus bens e recomeçam. Quando a senhora veio para cá, já não tinha historicamente problema de enchente em Santa Cruz? Não tinha escutado ainda não, não tinha. Não sei se é porque também aumentou a população
E porque quando eu cheguei aqui, essa rua mesmo quase nem tinha casas, né? Eram poucas casas que tinha e não deu. Foram construindo. Essa é a Ponte dos Jesuítas, atração turística e patrimônio de Santa Cruz, na Baixada Fluminense. Baixada, você sabe, abaixo do nível do mar. Uma estrutura construída há quase 4 séculos atrás, no Brasil Colônia, quando Santa Cruz já era reconhecidamente uma área inundável, alagável. Para que servia isso, professora? Para regular o fluxo das águas em períodos de grandes chuvas, fazendo as águas, ao fechar as comportas, refluírem para os canais abertos pelos escravizados da Fazenda de Santa Cruz, que é o Canal do Itá e o Canal São Francisco. Quase 4 séculos se passaram. Por que essa vulnerabilidade de Santa Cruz continua tão grande em relação à enchente? A gente já está aí com quase 4 décadas sem a dragagem dos rios, o corte das árvores nos diques de proteção para não alagar as plantações e deságua na Baía de Sepetiba totalmente assoreada. Qualquer chuvinha hoje em dia provoca o alagamento, o desespero das pessoas. Essa água aí de esgoto, inclusive quando alaga aqui, famílias ficam desalojadas. Eu peguei enchentes aqui com água no meu peito. Eu sou baixo, mas com água no peito. Foi agora em março, que foi aonde alagou tudo e muitas casas aí entrou água e perderam tudo. Enchente é algo rotineiro que qualquer chuva, seja pequena, seja média, e quando ela dá aqueles alertas que a prefeitura nos aciona no telefone, o desespero total na casa, desespero total com os amigos, com a família, porque é ciência que vai perder tudo de novo. As políticas de limpeza urbana, ou seja, remover do centro do Rio e da zona sul do Rio, tudo que era feio, e aí a gente fala de favelas, e jogar para Santa Cruz. E com isso, eles promovem novamente o que os jesuítas faziam com os aldeamentos indígenas. Pegavam indígenas de diferentes aldeias, diferentes etnias e jogavam aqui na Fazenda de Santa Cruz. O mesmo eles fazem, retiram dessas favelas, misturam e jogam nesses conjuntos habitacionais. Sem transporte público, sem escola, sem clínica da saúde, sem tratamento de esgoto. Então, por mais de 30 conjuntos habitacionais que foram construídos em Santa Cruz, todos eles jogam esgoto in natura, além do distrito industrial, dentro desses canais que desaguam na Baía de Sepetiba. Até hoje é assim. Até hoje é assim. A maioria dos moradores daqui são assalariados, dependentes às vezes de benefícios do governo. Então fica uma situação bem difícil, a gente realmente fica com a família esperando viver coisas melhores, mas infelizmente a gente tem passado por momentos muito difíceis aqui. Minha casa hoje eu alteei, né? Teve que altear porque para não sofrer mais danos. Qual é a solução? Todos esses canais passam numa área militar, que é a base aérea de Santa Cruz. Então, eles dragam apenas a parte que estão próxima aos conjuntos habitacionais, mas não drenam até a Baía de Sepetiba. Não dragam. Então, está tudo assoreado, cheio de lixo, corpos, né? Tanto de humanos como de animais, e sem uma solução. Quando a gente fala do crescimento nesse período das áreas suscetíveis a risco de deslizamento de terra ou pedra, o que os satélites revelaram? Como é que a gente calcula isso? A gente olha o quanto que aquilo é inclinado, né? Que é o que a gente chama isso de declividade. No Brasil, o que diz a Lei 6766 de 1979 é o seguinte: qualquer região dessa que você tem uma declividade, uma inclinação maior que 30%, se vocês um dia já andaram numa rampa de 30%, vai sentir que isso é muita coisa, não deve ser loteado, não é uma área que legalmente pode ser loteada. E aí, por isso,
Assim como acontece nas áreas de baixada, essas áreas também perdem valor e elas acabam sendo ocupadas por aqueles que não têm muitas outras opções, né? E aí você tem algumas regiões do Brasil em que a geomorfologia, né, a forma do relevo das cidades, elas quase que obrigam que a cidade ocupe essas regiões. O estudo foi divulgado meses depois do que vimos acontecer no início do ano em Juiz de Fora, a maior tragédia da cidade. Como resolver esse problema? É um caso bastante emblemático. Por quê? Porque é uma cidade em área e em população que, quando a gente compara com o Rio e São Paulo, é muito menor. Só que a área dela, ocupando essas regiões de muita declividade, acima de 30%, é enorme. Mas como assim, Juiz de Fora tem uma ocupação íngreme maior do que Belo Horizonte? Mas Belo Horizonte teve um planejamento urbano e a forma como a cidade foi construída é muito diferente de Juiz de Fora. Juiz de Fora foi uma coisa mais orgânica, né, a ocupação. Então isso explica porque Juiz de Fora, ainda sendo pequena, quase tudo ali é ocupado subindo as encostas, né? É uma história que se repete. A gente, com os dados do MapBiomas, também havia já identificado essa grande ocupação, principalmente de áreas de favelas, por exemplo, em São Sebastião, que foi onde aconteceu uma das maiores tragédias. Em Petrópolis, também a gente já tinha essa identificação de uma grande ocupação em áreas íngremes. Atrás de mim você vê a encosta que era vegetada e durante o temporal a terra cedeu, toneladas de pedra e de terra desceram morro abaixo, encobrindo diversas habitações. 48 horas depois desse desastre, você vê que há diversos grupos de bombeiros, defesa civil e moradores dessa comunidade que estão orientando as equipes de resgate para dizer onde estão as habitações, na esperança de encontrar ainda, quem sabe, por mais improvável que seja, algum parente com vida. São muitas pessoas soterradas aqui. E esse trabalho é descomunal porque essa área é enorme. Daqui de onde eu estou, a gente tem a amplitude do raio de destruição causado exatamente pelo deslizamento de terra na comunidade. Então a gente sai lá de 85 em ocupação de favela no Brasil com 40 mil hectares, a gente chega a quase 150 mil hectares em 2024, que é um número muito grande, né? Se a gente pensar, tamanho de várias metrópoles, muito maior do que várias metrópoles brasileiras. O que vocês chamam de favela? Favela é definida pelo IBGE. São lugares que você tem dificuldade ou acesso à infraestrutura básica, como água potável, coleta de esgoto, né? São lugares em que você tem um adensamento de construções muito grande e muitas vezes com falta de algumas coisas básicas nas residências, como janela. E aí também você tem a questão da renda, né? Tudo isso se sobrepõe. Nesse período de 40 anos, a partir dos dados de satélite, aonde estão as maiores favelas do Brasil? Das 5 que a gente identifica como as maiores em área, 4 delas estão lá no Distrito Federal, em Brasília, incluindo a primeira, que é a maior em área e em população, que é a do Sol Nascente. Cresceu muito nesses últimos 40 anos. Né? É um problema bastante complexo e estrutural no Brasil. Se a gente for puxar essa linha, né, a gente vai entender que o problema da habitação brasileira, assim como muitos outros que a gente tem, vai no coração da distribuição de renda. Né? Essas ocupações de favela, em geral, elas são ocupadas por populações que usam essas áreas como alternativa, pela falta de outra alternativa. E o ponto essencial, principalmente pelo ponto de vista do MapBiomas, é como essa expansão em favelas ela é a que mais se concentra nessas áreas que a gente identifica como suscetíveis de risco, alagamentos, enchentes.